Infelizmente é isso. O Ronaldo, pelo ídolo que ele tem muita voz. Aí ele fala, isso aí repercutiu no Brasil inteiro. Então, eu falo que foi a primeira vez desde que eu saí, que eu fui para a rede social responder algumas coisas, porque a voz dele tem poder. É verdade. E acho que tem que ter responsabilidade para usar esse poder, porque é isso, quando ele fala uma coisa para talvez tentar enaltecer o trabalho dele, ele acaba batendo na gente de forma diversa e equivocada, né? Porque isso nunca aconteceu. Fala, rapaziada, chegando aqui com mais um conteúdo, mais um vídeo para você. E hoje nós temos um vídeo aqui muito importante sobre a fala do Dr. Sérgio Rodrigues, ex-presidente do Cruzeiro, aonde que ele rebateu a fala do Ronaldo. A última entrevista que o Ronaldo deu foi bastante polêmica, aonde que ele falou que os conselheiros recebiam muitas camisas de graça, que a torcida organizada do Cruzeiro tinha ingresso de graça, e o Dr. Sérgio Rodrigues rebateu essa fala do Ronaldo, chamando ele de mentiroso. Fiz um pequeno corte desse vídeo para vocês e após o vídeo vou estar dando meu comentário. Para você, viu? Bacana, claro. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite, a gente poder esclarecer. Eu, aliás, briguei muito para que isso acontecesse, né? Acho que todo mundo participou dessa briga que a gente teve e realmente me surpreendeu muito e me chateou, porque o Ronaldo é um cara que a gente ídolo, não preciso nem dizer, no futebol, acho que não só para a torcida do Cruzeiro, do Brasil, de todo mundo, né? Eu acho que ele fez sim, e defendo isso em várias entrevistas, o que ele se propôs a fazer no Cruzeiro, primeiro ano subir, segundo ano e ficar entre os 12 primeiros e pôr no internacional, e ele fez isso, então eu sou daquela linha que sempre defendeu o trabalho dele diante do que ele fez aqui, mas não concordo, obviamente, com algumas coisas que são faladas e realmente não entendo por quê, até porque eu acho que o trabalho positivo dele pode ser enaltecido sem inventar coisas que não aconteceram para tentar fazer valorizar mais. E essa entrevista teve uns outros pontos ruins também, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui depois, de base abandonada, clube abandonado, e poucas vezes na minha vida, você sabe, eu evito muito ficar voltando, porque eu falo que a gente tem que saber deixar ir. Então, quando às vezes me ligam, me perguntam, Sérgio, o que você acha? Eu falo, não tem que achar nada, tem que deixar quem está lá trabalhar, e eu tô lá na arquibancada torcendo igual eu sempre tive minha vida inteira. Nunca deixei de ir ao Mineirão. E uma outra questão importante, até que ele levanta nessa entrevista, que ele fala o seguinte: o Cruzeiro foi oferecido para muita gente e ninguém quis. Vamos falar somente disso. ele. Então, muitos torcedores falam, pô, mas por que não ofereceram pro Pedro Lourenço lá atrás? Por que não ofereceram para isso, para aquele outro? Por que foi só o Ronaldo? Só o Ronaldo que quis mesmo? Ou não quiseram oferecer para ninguém? O Ronaldo já fala que foi oferecido. Vamos chegar lá. Por onde você quer começar, Serginho? Vamos começar por falar das camisas e dos ingressos aí. Eu acho que o primeiro ponto, isso aí de fato, da forma que o Ronaldo falou, até onde eu sei, nunca ocorreu no Cruzeiro. Nem na pior gestão, na minha opinião, que já teve na época do Cruzeiro, que foi nos anos do Wagner e do Itaí. Jogo não tinha nem média de público. Não tem como, se você olhar borderô, só se olhar balanço do clube, enfim. Qualquer pessoa que tiver um mínimo de razoabilidade a analisar isso, vai entender que não tem o menor cabimento disso acontecer. Né? O que sempre teve, o Cruzeiro fez uma nota, o presidente Lidson, a Máfia Azul fez, o que sempre teve, não só para ter um conselho das principais torcidas, e nós temos o Cruzeiro um fator muito importante, que são os redutos do Cruzeiro, não só no interior de Minas, quanto fora. Então, o que a gente sempre fez, aí eu posso falar só pela minha gestão, é fazer igual a Máfia Azul realmente colocou na nota dela, facilitar a compra desses grupos. Então o Reduto via uma caravana lá de Porteirinha do meu amigo Logans lá, que faz uma caravana para ele arrancar lá 8, 9 horas de ônibus. Às vezes a gente precisa comprar uma quantidade de 50 ingressos antes para encher um ônibus. Beleza, isso era feito. A gente tinha um funcionário no Cruzeiro, que era o Wilson, só para atender redutos e torcidas. Então o que eles tinham é essa preferência, entre aspas, né, uma garantia de compra. Às vezes o jogo era mais cheio, mas como eles estão vindo de longe, trazendo gente, eles compravam uma carga de ingresso conforme uma divisão feita por eles mesmos. Era só uma compra antecipada, não tinha. A da Máfia Azul era maior porque tem mais membros. A Pavilhão sabia disso, a torcida jovem sabia disso, a Cachazeiro sabia disso, todas as outras torcidas sabiam que era um conselho que eles mesmos faziam, entendendo que essa divisão seria feita pelo tamanho de cada uma das torcidas, né? E que não era feita essa venda para elas e vamos encaixar os redutos, que eu sempre tratei o reduto igual a torcida. Eu acho que o Cruzeiro é um time que tem torcida em Minas Gerais inteira. Então a gente tinha que tratar essas pessoas dessa forma, tentando facilitar para que eles viessem para o estádio. Essa venda é subsidiada? Não, não era subsidiado. Era só facilitar essa venda. Eles já tinham esse... Eu ia usar a palavra ruim, né? Eu falar, já tinha um esquema com isso. Eles já tinham a forma de contactar o Wilson e falavam, cada um vai comprar tanto. Tá bom, Pix para conta tal, Pix para conta tal. A caravana fazia tanto, o outro fazia para tanto. Retirada de ingresso não precisava pegar a fila. Aí realmente já ia cada um responsável de reduto de torcida buscar e acabou. Isso é normal?
Em todos os clubes. Na minha gestão isso foi feito. Sim. Eu não posso falar pelos outros. Mas havia desconto, pelo menos, assim? Não havia Não, desconto. Era só preferência de compra. É porque essa Então- fala em especial, ela pegou o torcedor, o sócio, o cara que paga a mensalidade, Claro, o cara revolta. que é sócio. O cara fica revoltado porque sempre sai isso. Olha, o torcedor da torcida organizada se acha mais torcedor que eu, ainda ganha o ingresso pra ir, eu não ganho. Não, Adroaldo, a gente tem que fazer uma conta básica. O borderô coloca quantas cortesias foram distribuídas. Então, se eu dei 20 mil cortesias, tinha que estar lá como cortesia não pagante. Nem o setor Se amarelo o clube, comporta, né? se o clube Não pagar dá para 20 dar, lá, pior ainda. Porque aí todo mundo sabe. Como que eu devendo salário, eu ia pagar ingresso para dar para os outros? Então, assim, eu realmente não entendi o nível de viagem, não é nem loucura, mas onde, né? porque os números são impressionantes Que o lá, Ronaldo né? chegou para falar 20 isso. mil E é proporcional, já falando do segundo aspecto, das camisas. E as camisas, eu vou dizer, não foi o Ronaldo que cortou, nem muito menos eu. O Conselho Gestor já tinha feito isso. Que era a praxe que sempre houve no Cruzeiro antes. Todo conselheiro, no mês do seu aniversário, ganhava uma camisa. Isso aconteceu. O conselheiro podia ir lá e buscar uma camisa oficial do clube. Lá atrás isso aconteceu. Na gestão do Itaíra e do Wagner, não sei como aconteceu. Se teve distribuição, não teve. Mas o Conselho Gestor fez isso, porque quando a gente assume, a gente só oficializou essa prática. Ora, o clube está numa situação muito complicada. De fato, essas camisas que eram presentes, elas eram camisas que saíam da contabilidade do enxoval do clube. Então a gente foi e formalizou o comunicado. Era o então presidente, meu querido, já falecido amigo Paulo Pedrosa. A gente notificou ele, presidente do conselho, de que o clube não mais façaria esses repasses oficialmente, mas pelo que eu sei, repito, também não tem que levar para mim o louro que não é meu. O conselho gestor que assumi em janeiro já tinha feito isso. Então essa prática de camisa já tinha acabado há muito tempo. Então são 500 conselheiros, são 350. Olha a loucura. Esse número que o Ronaldo falou, se fosse verdade, a gente está falando de 25 mil camisas de graça por ano para conselheiro. Isso é o enxoval do clube, praticamente. Ele falou 2,5 milhões de reais aproximadamente. Mas faz a conta. Calculando nessa casa aí de preço de custo, de uns 150 camisa. Vezes 25 mil, daria até mais diante do número. Ou Então, acho que seja, assim, ele nem estava ciente desses números todos para saber. Agora, a gente refuta completamente tudo isso que foi falado, porque, e repito, gente, são coisas fáceis. Quem está no dia a dia do clube vê, né? A torcida sabe disso, o Reduto sabe disso, igual eu falei, a Adidas sabe disso. E hoje, infelizmente, é isso. O Ronaldo, pelo ídolo que ele tem muita voz. Aí ele fala, isso aí repercutiu no Brasil inteiro. Então, eu falo que foi a primeira vez desde que eu saí, que eu fui para a rede social responder algumas coisas, porque a voz dele tem poder. É verdade. E acho que tem que ter responsabilidade para usar esse poder, porque é isso, quando ele fala uma coisa para talvez tentar enaltecer o trabalho dele, ele acaba batendo na gente de forma diversa e equivocada, né? Porque isso nunca aconteceu. É verdade, desculpa aqui, eu só estou te interrompendo aqui, que você está explicando de uma maneira bem legal, mas o negócio é o seguinte aqui, ô Sérgio, só explica uma coisa aqui para o nosso amigo Milton, que ele ficou grilado assim, que ele não sabe o que é subsidiado. Por favor, explica para ele aí. Subsidiado pode ter o descontinho também, né? Aqui, só pra gente deixar claro, e eu acabei de confirmar aqui com o Mineirão, nem o setor laranja e nem o setor amarelo superior, eles comportam 20 mil pessoas, tá? O setor superior amarelo, que a Máfia Azul fica, né? Se não me engano, ele tem a capacidade de 15 mil torcedores. Aí não faz sentido. E Você ia destinar o setor inteiro para eles, mais um setor do lado. E por que uma torcida ganharia e outras não? Não, eles não colocam nem 20 mil. Então, Nenhuma acho torcida que- coloca 20 mil da mesma organizada num jogo. gente. muito É grande. E a gravidade é um pouco maior, que ele fala, ainda hoje, então, quer dizer que agora, em março de 25, na gestão do Pedrinho, tem gente operando a Máfia Azul, pô, é muito grave. Eu vi a nota da Máfia Azul sobre isso. Então tem que ter responsabilidade para falar certas coisas. Inclusive, ou no isso- mínimo ter um lastro de prova, né? Ter um mínimo de coisa para provar, porque hoje, infelizmente, é isso. O cara falou, né? Tem aquela figurinha da internet, que eu acho que é um animal que tem um dente para fora, chifre, tudo, aí vai lá e fala, É é o padrão. verdade, eu vi na internet, né? Então virou isso. E por que não foi oferecido? Porque para muita gente, vocês, né, você no caso, que era o presidente à época, não ofereceu a SAF, a compra dos 90% pro Pedro Lourenço, porque tá todo mundo hoje, o Pedro na época poderia ter assumido, não poderia. Não, isso foi estratégico para usar a imagem do Ronaldo, ou pro Ronaldo vir trazer o pessoal de fora para limpar o Cruzeiro. Foi ou não foi oferecido para mais pessoas? E porque ele na falou. fala do Ronaldo ele fala que ninguém quis, Ninguém queria só ele. pegar. E lembrando também que ele pegou a coisa também numa baita de uma Sim. oportunidade de negócio, né? Vamos pegar então esse segundo ponto antes da gente ir para aquele terceiro que é importante, que embora eu não tenha falado ali, que ele disse que pegou um clube abandonado e sucateado. Esse ponto, Adroaldo, eu cheguei a falar uma vez, conversando com o nosso querido colega Chico Maia, ele numa entrevista que eu dei para ele me fez essa pergunta, e que talvez tenha sido o único que fez essa pergunta até hoje, era Prefeito de importante Sete Lagoas, Chico de ser Maia, um abraço colocada. pra Qual foi o processo? Primeiro,
quando a gente contrata um advisor, que a gente chama, né, uma empresa para aconselhar e fazer a venda, eu falo que a gente faz isso de forma profissional, exatamente para eles que têm mais experiência de mercado fazer do que nós. No caso, a XP. Então, no caso, a gente contratou a XP, uma empresa mundialmente reconhecida que está na Bolsa de Nova York. Então, muita gente falava, mas e se a XP errar? Ela tem que arcar com isso. Eu acho que qualquer empresa que está listada em bolsa, etc. e tal, ela tem uma responsabilidade grande e acredito que a XP seja um dos maiores advisors de negócio do Brasil hoje, entre fusões e aquisições, entre abertura de capital, dentre outras. Por isso que nós fomos atrás dele, dentro das expertises que eles tinham. Mas foi sim, e a XP a gente fechou, até conto no meu livro, postei foto, fui levado pelo nosso amigo Regis lá da Encamp, que me levou, o Pedro Mesquita, e me apresentou todo o time da XP, que abriu, aliás, o Cruzeiro foi o primeiro clube que levou isso para a XP. Hoje a XP tem um departamento de esporte e entretenimento, e o primeiro cliente desse departamento foi o Cruzeiro, ele não existia quando a gente foi lá. E eles gostaram da ideia e viram ali uma oportunidade de negócio, que é o que a gente vê nos Estados Unidos, né, que está acontecendo, e eu acho que o Brasil está engatinhando para poder chegar lá. Pois bem, enquanto a XP caminhava com isso, então a partir do momento que está publicamente colocado que a XP é a assessora do Cruzeiro, eu já não tenho que oferecer nada para ninguém. Não tem que oferecer nada para ninguém. Quem quisesse comprar o Cruzeiro sabia que deveria procurar a XP para poder comprar o Cruzeiro. Isso para mim é uma coisa muito clara. Mas nós tivemos sim, Adroaldo, uma reunião, e todo mundo vai lembrar, claro que eu mais, porque acaba que eu fui o que mais sofri com isso, que eu estava numa viagem quando teve uma greve de jogadores. Sim. Logo que a gente volta, a gente assenta e faz uma reunião no meu escritório. Estavam alguns empresários, o Pedrinho também estava, e eram 5 empresários, e eu fiz uma proposta para eles, tal qual o Rubens Menin já fazia no Atlético. O que eu falei? Juntem vocês, igual eles fizeram lá, a gente ainda não vendeu a SAF, mas a SAF já existe. Vocês aportam não só o que precisa para compor esses salários, mas já para a Transferbank que viria ali, essa reunião foi final de novembro, mais ou menos. Foi só pegar o lápis temporal, vai pegar essa viagem que eu tive. Vocês aportam o que precisam para tocar. Vocês passam a gerir o departamento de futebol, que foi exatamente o que aconteceu no Atlético, o Igor pode me corrigir ou não, mas desde 2020 até eles onde eu sei, uma holding. Quando o Rubens colocou o dinheiro, eles passaram a gerir, eles que escolhem o diretor de futebol, mesmo à época ainda sendo associação. O diretor de futebol era do Rubens, Ricardo, Renato, Rafael, não é? Desde aquele então eu falei, vocês passam a escolher, vocês passam, eu não quero nem sala na toca. A gente coloca isso, a hora que vender a SAF, se vocês não quiserem comprar, a gente coloca uma forma de garantia, que é um instrumento jurídico muito fácil, de vocês transferirem esse dinheiro para vocês de volta, se não quiserem ficar. E está pronto o modelo. Ah, eu não quero, a dívida é muito grande, eu estou com medo, etc e tal. E foi esse o retorno que a gente teve. Então foi sim, tinham mais, acho que não preciso de eu citar os nomes de todos, mas já que você perguntou especificamente do Pedrinho, ele estava nessa reunião, então foi falado sim, e eles não quiseram naquele momento. Você perguntar por quê? Não sei. Talvez, de fato, já emendando um pouco da resposta do que você falou, receio do que vai vir depois, porque era um negócio de risco grande. Só que risco em qualquer negócio é proporcional ao tamanho do seu retorno, que foi o que o Ronaldo acabou tendo. Então o Ronaldo topou encarar o desafio. E talvez o maior deles, que talvez tenha tranquilizado o Pedrinho depois, por exemplo, foi o deferimento da recuperação judicial, que foi a associação que conseguiu. Eu via muita gente à época elogiando, parabéns, a equipe do Ronaldo conseguiu recuperação judicial. Desculpa, não foi não. A associação que fez a recuperação judicial, o escritório que está lá foi a gente que contratou e escolheu. A Álvares Marçal já estava por nós contratada e escolhida. Quem despachou pessoalmente, que a Equity tinha arbitrado honorários de administrador judicial na casa de milhões e a gente conseguiu fazer um acordo por metade do preço, eu, pessoa física, fiz esse desconto. Eu consegui economizar pelo menos 10 milhões para o Cruzeiro nessa negociação do salário do administrador judicial, da remuneração. Então, tudo foi a gente que fez. Isso aí dá uma segurança jurídica. Porque aí, de fato, a dívida de 1 bilhão e 200 caiu para 547 para pagar em 12 anos, etc. e tal. Então, talvez tenha sido por isso. Mas foi, sim, oferecido nesses moldes para eles. E, repito, eu acho que qualquer outro que quisesse comprar sabia que a XP estava contratada. Então, era só pegar. Então, o Ronaldo viu ali uma oportunidade de negócio, na minha opinião, e eu tive pessoalmente no apartamento dele, conversei, ele sabia o tamanho, mas entendeu, é o pioneiro, né? Pode dar errado? Até pode, mas aí ele falou, confio no meu trabalho, na minha equipe, vamos fazer um trabalho conjunto, vou o pé no chão, tanto que de fato, por isso que eu acho que ele cumpriu o que ele falou, em nenhum momento ele falou, vou chegar e nós vamos ganhar tudo, e eu vou enfiar 500 milhões aqui, vou o pé no chão, vou pagando dívida e vou fazendo o meu trabalho. Então acho que o Ronaldo entrou numa boa oportunidade de negócio, sim, e isso se concretizou. Eu não sei os valores, porque eu já tinha saído do clube, eu não tenho que dar ciência, eu não sei nada, obviamente também se eu soubesse eu não podia falar, mas até onde eu sei, ele vendeu por um preço maior do que ele comprou e obteve lucro, como em qualquer negócio. E espero que várias outras SAFs, como vários outros negócios aconteçam isso. E com certeza ele vendeu... Estava muito bagunçado, e ele teve ali de enxugar as contas do Cruzeiro, teve de mandar muitas pessoas embora ali que recebia fortuna no Cruzeiro, que não fazia absolutamente nada no Cruzeiro e recebia muito bem. A gente já acompanhou aí que foi diversa demissão no clube para poder enxugar a dívida do Cruzeiro.
Bem, uma coisa nós sabemos, passado é passado. Hoje nós vivemos no presente. Temos aí o Pedro Lourenço que toma conta da SAF do Cruzeiro, está fazendo um bom trabalho, uma boa gestão à frente do Cruzeiro, montou um time que pode ser campeão brasileiro ou ganhar qualquer um desses campeonatos que o Cruzeiro vai disputar, que é Copa do Brasil, Sul-Americano, o próprio brasileiro. Então, temos aí de acreditar no trabalho de Pedro Lourenço, que está realmente muito bom. E passado é passado, não devemos ficar relembrando o passado. E hoje a responsabilidade é do Pedro Lourenço. Se você quiser beneficiar torcida ou conselheiro, isso daí já é um problema dele, porque a dívida é dele, ele vai ter tirado do próprio bolso dele, caso ele fazer algum tipo de trabalho errado à frente do Cruzeiro. Então, o que nós temos de fazer é acreditar no trabalho do Pedro Lourenço, que realmente está fazendo um excelente trabalho, montou uma excelente equipe, salários de jogador todos em dia, de funcionário todos em dia. O Cruzeiro aí é referência agora no Brasil em questão de manter o salário, as dívidas em dia. Então, realmente agora tem pessoas competentes para tomar conta do clube. E passado é passado. O que nós temos de ver agora é o presente e torcer para a equipe do Cruzeiro dar certo, encaixar e dar alegria para a torcida cruzeirense. Bem, rapaziada, essa é a informação que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou, já peço para você se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Cruzeiro. Nós aqui da Central temos um compromisso de trazer informação do Cruzeiro para você. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.